Olá, Rede, como vão? Meu nome é Maiara e quero compartilhar algo que aconteceu comigo alguns anos atrás quando eu trabalhava como babá. Na época, eu era mais jovem e estudante universitária. Comecei a cuidar de crianças desde o ensino médio como uma forma de ganhar meu próprio dinheiro e economizar para a universidade, que era cara. E meus pais não tinham recursos suficientes. Aos poucos construí uma clientela, pois as mães que eu atendia recomendavam meus serviços às amigas. Sempre gostei de crianças, já que sou a irmã mais velha de 2 pequenos, e ajudei minha mãe a cuidar deles desde cedo, já que há uma grande diferença de idade entre nós. Aqui é onde começa a história sombria e sinistra que devo compartilhar. Eu cuidava de 2 irmãos, uma menina e um menino, desde que eram muito pequenos. Seus pais eram clientes regulares, pois tinham que viajar a cada 15 dias para cuidar de uma de suas empresas em outra cidade. Eles eram uma família muito rica. No entanto, um dia recebi uma ligação da mãe informando que o filho mais novo havia falecido. Ele caiu de uma árvore no quintal de casa, bateu a cabeça e não sobreviveu. Fui ao funeral para prestar minhas condolências, pois tinha cuidado do menino desde que ele era um bebê e tinha um carinho especial por ele, assim como por sua irmãzinha, a quem abracei e cuidei durante o velório, já que seus pais estavam emocionalmente abalados. O menino tinha 5 anos quando faleceu, e a menina, na época dos acontecimentos, tinha 7. Passaram-se cerca de 8 meses desde essa terrível tragédia, durante os quais eles não solicitaram meus serviços, o que era compreensível devido ao luto que estavam enfrentando. No entanto, uma tarde a mãe me ligou pedindo meus serviços para cuidar de sua filha por 5 dias. Eu nunca os tinha cuidado por tanto tempo, mas a mãe explicou que eles estavam enfrentando problemas em sua empresa, que estava fora da cidade, e precisavam resolvê-los. Aceitei a tarefa, já que estava de férias da universidade e o dinheiro seria bem-vindo. Naquela noite, me despedi de meus pais e fui para a casa deles, onde eles já estavam esperando na rua com as malas prontas. Eu conhecia bem as instruções e a casa, então não conversamos muito. A mãe apenas mencionou que a menina, que chamarei de Jennifer para preservar sua identidade, estava tendo problemas na escola desde a morte de seu irmão. No entanto, ela não deu mais detalhes e apenas me pediu que não desse muita atenção se Jennifer dissesse coisas inapropriadas. Depois disso, eles partiram e dentro de casa, Jennifer me esperava olhando fixamente para o quintal, onde seu irmão havia caído da árvore. Achei a situação estranha e a chamei para ver um filme, mas Jennifer continuou olhando para a árvore, apesar de estar completamente escuro do lado de fora. Fui até ela e me coloquei atrás para ver o que atraía sua atenção com tanta intensidade, mas não vi nada. Foi quando Jennifer me disse que ele estava ali em pé, querendo entrar. Perguntei a quem ela estava se referindo, já que não havia ninguém ali. Ela mencionou o nome de seu irmão. Fiquei sem saber o que dizer e apenas a levei pela mão para longe dali. Fechei as persianas para que ela não pudesse mais olhar para fora. Ela ficou chateada, dizendo que ninguém acreditava nela, mas que seu irmão estava com medo e queria entrar em casa. Eu fiquei com medo, é claro, e disse a ela que seu irmão já estava no céu e estava bem, pedindo para ela não se preocupar mais com isso. Não sabia como lidar com a situação. Tentamos assistir a um filme para distraí-la, mas ela continuava olhando para a janela, mesmo com as cortinas fechadas. Decidi levá-la para a cozinha e fazer pipoca na esperança de distraí-la, mas estava ficando nervosa com a situação. Durante o filme, ela virava constantemente para a janela, e eu estava ficando cada vez mais ansiosa. Em certo momento, ouvi um barulho alto vindo do quintal, como se algo pesado tivesse caído no chão. Corri para a janela, mas estava muito escuro para ver alguma coisa. Acendi a luz lá fora, mas não havia nada.
Tentei não pensar muito no barulho e voltei para a sala. No entanto, assim que me virei, vi Jennifer de pé na janela novamente, sem fazer nenhum barulho. Ela me assustou e perguntei por que ela estava ali, já que era tarde. Foi então que ela disse: "Você ouviu meu irmão caindo da árvore?" Repreendi Jennifer dizendo que seu irmão estava no céu e que ela deveria parar de falar sobre isso. Era hora de dormir e a mandei de volta para o quarto. Fechei a janela para que ela não pudesse ver mais para fora. Ela não gostou da ideia, mas não tive escolha. A situação estava ficando cada vez mais tensa e sombria. Finalmente, no dia seguinte, levei Jennifer ao seu lugar favorito para o café da manhã, que também contava com uma área de recreação autorizada pelos pais. Pensei que isso seria uma ótima maneira de distraí-la e ajudá-la a esquecer o incidente com o irmão. Tudo estava indo bem, mas de repente um menino saiu chorando da área de jogos e correu em direção aos seus pais. Não vi Jennifer em lugar algum, então fui procurá-la e a chamei. Quando ela saiu de um escorregador, o menino a apontou e disse que ela e o irmão o haviam empurrado. Jennifer sorriu e eu me desculpei com os pais da criança. Mas eles nem responderam e saíram com o filho. Repreendi Jennifer e perguntei por que ela havia feito aquilo ao menino, mas ela afirmou que não foi ela, mas seu irmão. Isso me deixou furiosa e avisei que a acusaria com seus pais se continuasse agindo dessa forma. Jennifer fez uma expressão zangada e se sentou à mesa sem dizer mais nada. Eu estava cansada da situação, mas ainda queria saber quem era o tal irmão que ela mencionava, pois o menino que a acusou estava sozinho nos jogos. Esperei um pouco, esperando que o suposto irmão aparecesse, mas ninguém saiu. Todas as outras pessoas que estavam na área de jogos já haviam ido embora. Isso me deixou perplexa, pois não fazia sentido que o menino que acusou Jennifer estivesse sozinho. Concluí que não havia ninguém além de nós lá, e isso me arrepiou. Voltamos para casa e continuei com o plano de tarefas de Jennifer que ela havia deixado para as férias. O dia passou e a noite chegou. Jennifer foi dormir sozinha, ainda chateada comigo por tê-la tirado tão rapidamente dos jogos. Eu tomei um banho e me deitei para mexer no meu computador. No entanto, fui surpreendida por ruídos vindo do quarto de Jennifer. Ao sair do meu quarto e percorrer o corredor, ouvi a voz de um menino que parecia ser o irmão mais novo de Jennifer. Senti um medo terrível, mas decidi enfrentar a situação. Abri a porta do quarto de Jennifer devagar, e lá estava ela, no meio do quarto, falando com a voz de seu irmão, repetindo "tirem-me daqui" inúmeras vezes. Ela olhava fixamente para a parede, sem piscar, sem se mover, apenas repetindo isso com a voz do irmão. Assustada, a sacudi e gritei para que reagisse. Finalmente, ela gritou com sua própria voz e me abraçou, chorando. A levei para a sala, onde ela me contou que seu irmão não a deixava em paz, que ele estava com medo e sentia frio. Liguei para seus pais e sua mãe decidiu voltar imediatamente para casa. Contei tudo o que havia acontecido, mas ela parecia incrédula e não acreditou em mim. Apenas agradeceu por cuidar de Jennifer e me pagou antes de me pedir para ir embora. Me despedi de Jennifer e fui embora. Nunca mais fui chamada para cuidar dela e nunca soube o que aconteceu com a menina. Espero sinceramente que seus pais tenham finalmente acreditado nela, porque eu era testemunha do que ela dizia ser verdade. Fiquei com muita pena dela, pois, sem dúvida, foi uma história trágica e sombria. Bom dia, tarde ou noite a todos. Espero que todos estejam bem. Desejo que minha história seja conhecida, pois é a coisa mais horrível que já me aconteceu na vida, falando sobre o paranormal. Trabalhei como babá dos 17 aos 19 anos, geralmente nas tardes ou nos fins de semana, para não prejudicar meus estudos.
Em uma ocasião, minha mãe me contou que uma colega de trabalho estava procurando uma babá para cuidar de seus 3 filhos por uma noite, pois ela e o marido iriam a um casamento em outra cidade, cerca de 2 horas de distância, e não queriam voltar de madrugada. Minha mãe mencionou meu nome para a colega, que já sabia que eu cuidava de crianças, e ela concordou em me contratar. Eu aceitei de bom grado, pois era uma sexta-feira e eu não tinha planos para o dia seguinte. Além disso, a remuneração seria boa. Lembro que era o mês de outubro, poucos dias antes do Halloween. Os 3 filhos eram todos meninos. O mais novo tinha 4 anos, o do meio tinha 8 anos e o mais velho tinha 11 anos. Hugo, o mais velho, era um pouco rebelde e me deu um pouco de trabalho. Naquela noite, Hugo convidou um amigo para jogar videogames em seu quarto com permissão dos pais. Enquanto os 2 mais velhos estavam trancados no quarto, os outros 2 meninos e eu estávamos na sala de jantar, colorindo livros de Halloween. De repente, a luz acabou e o menino mais novo começou a gritar de medo. Tentei acalmá-lo, dizendo que a luz voltaria em breve e que não havia com o que se preocupar. Eu supus que fosse uma falha em algum poste de luz, mas ao olhar pela janela, vi que as luzes na rua e nas outras casas estavam acesas, o que me surpreendeu. Decidi ligar para a mãe das crianças, que me disse que não sabia por que a eletricidade tinha acabado, pois eles estavam com as contas em dia. Ela me pediu para ligar novamente caso a luz não voltasse logo, pois iria chamar a companhia de energia. Quando desliguei o telefone, ouvi gritos altos vindo do quarto de Hugo. Corri para lá e tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Eu batia na porta pedindo que eles a abrissem, mas as crianças não paravam de gritar pedindo ajuda. A situação estava tensa, e então ouvimos uma voz aterrorizante vindo de dentro do quarto. Era uma voz grave e estranha, e os gritos das crianças me impediam de entender claramente o que a voz dizia. Eu continuava batendo na porta e gritando para quem quer que estivesse lá dentro não fazer mal às crianças, pois a polícia estava a caminho. Nesse meio tempo, peguei meu telefone para ligar, mas para minha surpresa, ele estava desligado e não queria ligar. As outras 2 crianças na cozinha também estavam aterrorizadas, chorando sem saber o que estava acontecendo. Enquanto isso, havia uma voz na sala que parecia querer zombar de mim. Eu sabia que meu celular não funcionava e nesse momento percebi que isso não era causado por uma pessoa. De repente a luz voltou e as crianças saíram correndo do quarto. Eu pude ver que havia um tabuleiro de Ouija no chão e entendi o que estava acontecendo. Algumas horas depois consegui acalmar as crianças e o amigo de Hugo foi embora. Foi então que conversei com Hugo para entender o que tinha acontecido. Ele me contou que estavam jogando com o tabuleiro e que seu amigo estava tentando contatar seu avô, que havia falecido há alguns meses. No início nada aconteceu, mas de repente o ponteiro começou a se mover sozinho no tabuleiro. Assustados, eles pularam para trás quando a luz se apagou e uma figura alta começou a se formar na parede do quarto, quase tocando o teto. Parecia uma figura de um homem deformado. Eles ficaram paralisados de medo e de repente ouviram uma voz horrível falando em uma língua desconhecida. Hugo estava chorando enquanto me contava isso. Eu o abracei e disse que precisávamos jogar o tabuleiro fora, mas ele se recusou a tocá-lo novamente. Eu saí e joguei o tabuleiro em um container de lixo a algumas quadras de distância. Quando voltei, as crianças estavam esperando atrás da porta, dizendo que quando entraram no quarto de Hugo e acenderam a luz, a sombra ainda estava na parede. Fui verificar e, de fato, havia uma sombra perturbadora que arrepiava só de olhar, mas quando acendemos a luz, ela desapareceu. Percebi que não era um reflexo, mas algo mais sinistro. Liguei para os pais da criança e quando eles chegaram, a própria mãe pôde constatar aquela sombra horrível no quarto de seu filho. Quando o pai saiu do quarto, ele tinha o tabuleiro de Ouija nas mãos, o mesmo que eu tinha jogado fora. Expliquei a eles o que aconteceu e que alguma coisa terrível estava na casa.
Eles não repreenderam Hugo, que já estava aterrorizado, assim como seus irmãos. Eles me pagaram e me agradeceram por avisar e cuidar das crianças. Eles disseram que iriam passar a noite na casa da avó e que iriam providenciar uma bênção para a casa para afastar o que quer que estivesse lá. Me despedi deles e desejei boa sorte. Mas minha mãe me contou mais tarde que eles colocaram a casa à venda e se mudaram para outro lugar. Desde aquele dia, coisas ruins começaram a acontecer na casa e a bênção não parecia ter funcionado. Sinto preocupação pelas pessoas que alugarem o lugar, pois não acredito que serão avisadas sobre o que aconteceu lá. Por favor, tenham cuidado ao lidar com coisas sobrenaturais, evitem brincar com elas, pois pode acabar em tragédia e trazer algo muito maligno para suas casas ou vidas. Boa noite. Olá, Silvio. Gostaria que você narrasse minha história de forma anônima, por favor, advertindo que é algo forte para os sensíveis e que aconteceu de fato. Por isso, desejo permanecer anônimo e não fornecerei datas exatas, mas isso já aconteceu há alguns anos e agora me sinto à vontade para compartilhá-la com todos vocês. Quando eu tinha 23 anos, fiquei grávida. Meu namorado e eu éramos estudantes. Nenhum de nós tinha emprego. Ele decidiu sair da faculdade para trabalhar, enquanto eu, que estava prestes a concluir minha graduação, optei por continuar estudando e conseguir um emprego de fim de semana para conciliar com meus estudos. Eu estava grávida de apenas 2 meses, então podia trabalhar sem problemas. Uma amiga da universidade me contou que às vezes cuidava de crianças nos fins de semana ou durante a noite, e que pagavam bem, dependendo do horário. Ela me recomendou para um dos clientes dela, um casal que precisava de alguém para cuidar do filho de 6 anos durante um fim de semana, pois precisavam sair da cidade. Eu estava muito animada com meu primeiro emprego como babá. Minha amiga explicou tudo o que eu deveria fazer. E ao chegar à casa da família, os pais me deram as instruções necessárias, acrescentando que eu teria um pouco de dificuldade em fazê-lo dormir, pois eles haviam se mudado recentemente para aquela casa. E o menino dizia que não gostava de dormir lá à noite. No entanto, o menino era muito tranquilo, exceto por sua fixação em ficar no corredor do lado de fora da casa, que conectava o pátio da frente com o de trás. Ele nunca brincava em nenhum dos pátios, apenas passava o tempo falando sozinho. A casa era de um só andar e o quarto do menino ficava ao lado desse corredor, com sua janela voltada para ele. Eu conseguia observá-lo do interior do quarto para garantir que ele estava bem, pois era difícil convencê-lo a entrar na casa durante o dia. Lembro-me de ter perguntado com quem ele estava conversando sempre que estava lá, pois era o único lugar onde ele falava sozinho. Ele respondeu que estava conversando com sua amiga Adriana. Perguntei se ela era uma amiga imaginária e ele disse que não, que era uma amiga real que morava naquele corredor. Fiquei perturbada ao ouvir isso, mas tentei não dar muita importância. No sábado à tarde, o menino estava novamente no corredor e eu o deixei brincar lá, pois ele insistia. Enquanto ele brincava, aproveitei para fazer o jantar. Quando começou a escurecer, fui ao corredor para chamá-lo, mas notei que ele estava dizendo coisas muito estranhas. Ele estava falando para sua amiga imaginária, Adriana, dizendo para ela não ficar triste e que ela e seus pais podiam continuar vivendo na casa dele. Ele fazia gestos como se estivesse segurando alguns carrinhos de brinquedo, como se quisesse emprestá-los a ela. Decidi que era o suficiente e o chamei para entrar em casa. Após o jantar, ele estava muito sério, então tentei conversar com ele. Foi minha primeira vez como babá e não tinha experiência com crianças. Perguntei se Adriana tinha gostado do macarrão. E ele respondeu com tristeza que ela não pôde jantar com ele. Perguntei por quê, e ele disse que ela não podia sair do corredor, nem ela, nem seus pais. Fiquei intrigada com a história dele, que me pareceu perturbadora,
Não me lembro exatamente o que disse depois disso, mas o levei para dormir. O domingo chegou, e era o dia em que os pais finalmente voltariam para casa. Meu trabalho com o menino estava concluído. No entanto, a parte mais perturbadora aconteceu algum tempo depois. Passaram-se meses e eu não cuidei mais do menino, pois só fiquei no emprego por alguns dias. Mais de um ano depois, uma manhã, liguei a televisão em nossa casa. Agora vivia com meu namorado. Ele adorava assistir às notícias locais por causa de sua formação em jornalismo. Quando vi a imagem que estava nas notícias, reconheci imediatamente a casa. Na imagem, vários peritos estavam escavando o solo daquele corredor, e a notícia dizia que haviam encontrado os restos mortais de 3 pessoas em uma casa residencial. Meu coração começou a bater muito rápido e aumentei o volume para ouvir a notícia completa. Descobri que tinham capturado um criminoso que confessara mais de 8 assassinatos. Ele tirou a vida de muitas pessoas, e uma delas era uma família que morava naquela casa. O criminoso entrou na casa uma noite enquanto eles dormiam e tirou a vida dos 3, mãe, pai e uma menina de 6 anos. Ele os enterrou naquele corredor do pátio e ficou vivendo lá por algum tempo antes de fugir. Isso já havia acontecido há mais de 3 anos e a família nunca foi encontrada. Seus parentes os deram como desaparecidos, e é por isso que a casa estava disponível para aluguel. Lembrei imediatamente de tudo o que aconteceu nos dias em que cuidei do menino e agora tudo fazia sentido. Ele podia ver a menininha que estava enterrada ali e ela era sua amiga. Chorei muito nos dias seguintes, especialmente porque estava muito sensível após dar à luz meu bebê. Não conseguia acreditar no destino daquela menininha, mas pelo menos sua família poderia dar a ela um enterro digno. As crianças são muito perceptivas e podem ver coisas que nós não vemos. Portanto, se seus filhos disserem que estão vendo algo fora do comum, não os ignorem, como eu fiz com aquele menino. E os pais também podem estar vendo algo que não é deste mundo. We stand by the fire, your tiny hand in mine. You're 5 feet off the ground. You rest on my shoulder. The stars convey the light, so fragile in the night. In this moment, in this moment, forever be, in this moment, in this moment, forever be, forever be. The night fades like a whispered song as time rushes on.